Graça e paz, meus amados irmãos, queridos em Cristo Jesus. Eu quero nessa feita poder, nesse momento, expressar para os queridos irmãos acerca de uma situação onde a gente está observando que as pessoas, falta o conhecimento nelas. E por faltar esse conhecimento nas pessoas, elas começam a fazer uso indevido de situações, em situações extremas, onde elas começam a misturar as coisas do judaísmo com as coisas da igreja. Cristo nos chamou para a graça, e essa graça, estabelecida para o povo exclusivo, chamado igreja, nos dá uma autonomia extraordinária para sermos livres, sem nos preocupar com as indumentárias do judaísmo. Por isso que tem muitas pessoas que confundem tanto as coisas do judaísmo com as coisas da igreja, que elas põem na cabeça, pelos textos mal interpretados, que a igreja passará pela grande tribulação. Um dos erros equivocados por misturar a igreja com Israel. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Nessa parte, se formos analisarmos as 70 semanas de Daniel, nós vamos saber muito bem do que se trata essa questão. Mas o que eu quero dizer agora, nesse pequeno vídeo, é a origem do Kippur. Eu vejo muitos cristãos por aí fazendo uso do Kippur, fazendo uso das indumentárias judaicas e trazendo o judaísmo para dentro do convívio cristão, sendo que o Senhor manda João escrever a carta da igreja de Filadélfia dizendo que são judeus e mentem, não são. Então, tem muitos pormenores, muitos interesses e também muita falta de conhecimento entre muitos que fazem uso dessas indumentárias sem perceber a grandeza e o poder da manifestação de Cristo, quando levantou para si um povo todo seu, adquirido, zeloso de boas obras, e quando fez com que todos os preceitos, estatutos e juízos da lei que envolve cerimoniais, festas, enfim, fosse então cumprido em Cristo. E isso é uma outra parte. Mas a origem do Kippur, a gente ao ver essa moda que tem sido introduzida no meio da igreja, então resolvemos falar um pouco sobre isso, e usando a palavra de Deus de uma forma especial e abrangente. É claro que nós não estamos dirigindo, afrontando e nem enfrentando o povo de Deus, que é o povo de Israel. Nós amamos Israel. Nós não estamos dirigindo aos judeus e nem aos israelitas, mas os que se dizem judeus e não são, estão infiltrados na igreja como judeus e não são judeus. Esse é o grande problema, não são judeus. A origem do Kippur, ou Yarmulke, originalmente um Kippur era uma pequena capa de vários tecidos usada pelos judeus de tempos não muito remotos, que veio ocasionar essa grande gama de costume entre eles, e com o tempo isso foi perdendo a sua verdadeira origem e significado. Por quê? Hoje, qualquer um que usá-lo depois de algumas visitas a Jerusalém, ou porque alguma vaidade ou uma vaidosa curiosidade religiosa, sem procurar saber o verdadeiro significado, comete um erro onde ocasiona-se uma situação desconfortável em meio ao âmbito cristão, igreja. Então, tradicionalmente, esse Kippur era usado apenas pelos homens, mas nos tempos modernos, o impulso pela igualdade entre os
sexos na prática do judaísmo levou algumas mulheres indoutas, ignorantes, e até com o espírito feminismo começaram a usar o kippá, querer usá-lo, e sem saber que a coroa na cabeça do homem, que é aquela calvície que tem na cabeça do homem, no centro da cabeça do homem, essa era um símbolo do pecado de rebelião dos judeus que seriam levados para o cativeiro. Então, para começar a história, aquela coroa de calvície na cabeça do homem era o símbolo da rebelião do povo de Israel que seria levado para cativeiro. Então, por essa razão, eles adotaram cobrir a calva da cabeça por causa do pecado, que quando orava diante de Deus. Então, quando eles iam orar diante de Deus, eles punham o kippá. Nós vimos muitos judeus usando constantemente para poder tampar aquela calvície ou aquela vergonha de rebeldia diante de Deus que eles cometeram, seus ancestrais também cometeram. Então, todo descendente judeu tem aquela calvície ali que simboliza a rebelião, a rebeldia. Então, diante de Deus, eles punham quando oravam o kippá, para tampar a vergonha que eles tinham diante de Deus. Isso aí é uma realidade muito grande. Então, o aparecimento da coroa na cabeça do homem como um corvo, já viu um corvo? Um corvo tem uma calvície ali, né? Então, começou a acontecer entre os judeus nos dias de sua rebelião, antes do cativeiro babilônico, isso começou a acontecer. Então, isso foi como uma maldição divina sobre o povo. E essa maldição divina sobre o povo vai levar o povo a ser levado a cativeiro. E lá no cativeiro babilônico vai se iniciar as sinagogas e com elas o uso do kippá. O cativeiro babilônico, lá no cativeiro babilônico, vai iniciar algumas sinagogas ali, e com isso eles vão começar a usar o kippá e vão ver que aquilo realmente estão vivendo debaixo de uma desobediência, de uma rebelião. E somente para os homens que eles eram usados, e eles eram os que tinham a coroa, eles tinham essa coroa, que era a calvície, que era o tipo da rebelião. Então, na cabeça das mulheres, não tinha essa... A cabeça das mulheres não tinha essa calvície ali, né? Não tinha. Então, alguns judeus, eles só usam o yarmulke, ou kippá, enquanto oram. Outros usam o yarmulke durante todo o dia por outras tradições que não implicam essas tradições, a origem verdadeira do kippá, né? Então, é uma história muito interessante para nós sabermos, porque essas tradições elas foram inventadas por alguns indoutos rabinos que até não sei se conheciam a origem do kippá ou conheciam e faziam de bobo, mas criaram tradições para o uso do kippá, sendo que a origem do kippá não era segundo as tradições que esses judeus inventaram, porque a base para usar uma cobertura de cabeça é uma história que se estabeleceu com o Talmud, que veio trazendo tradições rabínicas. Esse Talmud, ele veio trazendo tradição rabínica, e essas tradições rabínicas ocultam o verdadeiro sentido do kippá, oculta o verdadeiro motivo do kippá, e isso é muito perigoso. Então, segundo os grandes historiadores, né, o Mishnah foi redigido pelos mestres tanaítas, que é os Tanaim, Tanaim é a palavra certa. Então é um termo que vai derivar da palavra hebraica que significa ensinar ou transmitir uma tradição. Então isso eles fizeram no Talmud, essas tradições, ensinando algumas coisas que viraram costumes, porque os tanaítas eles viveram entre o século I até o século III depois de Cristo. E aí eles começaram a fazer a primeira codificação, que é atribuída ao Rabi Akiva, 50 anos depois de Cristo, que veio
causando essas tradições que veio depois, 130 anos depois de Cristo, e veio então muitas tradições e tal, mas a cor e o tecido kippah, que geralmente pode ser um sinal de decisão a um movimento religioso específico, renascente, que não é abrangente, né? E alguns colocam a cor que querem, e esses não são judeus e não conhecem a sua verdadeira origem, porque eles começam a colocar tantas cores no kippah. Vamos entender um pouco aqui o motivo dessas obras tradicionais por não conhecer a tal origem do kippah. É por isso que pessoas vão estudam o Talmud e vão ver as tradições rabínicas que oculta a verdadeira origem de tais costumes que jamais será aplicado para a igreja. E além disso, não sabem a tradução verdadeira. Então, a verdadeira comunidade sionista religiosa israelense sabe o seu segredo. Eles conhecem, pois a sua original confecção vem do kippot srugot, que é isso? Que literalmente quer dizer ripas de tecido, e que é o ato de manifestar a sua pobreza e humilhação. Então nós usamos aqui como retalhos, né? Usamos como retalhos de tecido. Isso para falar sobre pobreza e humilhação por causa do cativeiro e por causa da calva, que é o símbolo do pecado, que por eles seriam cobertos quando o uso do kippah fariam com que eles tivessem liberdade para orar diante de Deus, porque supostamente tal pecado estava coberto pelo kippah, entendeu? Então ali, para nós entendermos melhor, que a etimologia tradicional do kippah, ou yarmulke, que origina-se a frase aramaica Yarei Mei Elokahá, no termo do Senhor, que significa no termo do Senhor, e de acordo com o princípio de que o yarmulke deve refletir o temor a alguém do céu, e até mesmo Yara Malkahá, que é medo do rei. Então, por isso que originalmente se punha o kippah, que na verdade eles também traziam que era a mão de Deus sobre eles por causa do cativeiro. Então, os patriarcas, nem Jesus, nem Paulo ou seus filhos jamais usaram o kippah, jamais, porque eles sabiam a origem. Muito menos Jesus iria usar o kippah, né? Então, ele foi originado depois do cativeiro e implantado centenas de anos depois por alguns rabinos em suas tradições de homens, como citamos anteriormente ali, por colocar suas tradições e colocar ali nos seus talmudes. E Jesus Cristo, ele vai criticar essa tradição judaica, que era um show à parte dado pelos azidins, isto é, os chamados fariseus, né? Jesus Cristo, ele vai bater de frente com isso, vai mostrar ali a verdadeira, porque na verdade, a Bíblia faz menção da calva, que é korha, é uma palavra hebraica para calva. Então, a calva da coroa, que é a calvície da testa, olha só, que vem derivando alguns termos hebraicos, né? Que desde Levítico 13, 41, 44, eu quero fazer aqui a leitura, quero pegar a Bíblia aqui e fazer a leitura de Levítico. Vamos ver aqui sobre isso, que é muito importante a gente saber sobre isso. Levítico, aqui está Levítico, capítulo de número 13, Levítico 13, 41 até o 44, diz assim o texto, olha. O texto diz assim: e se da parte dianteira da cabeça caírem os cabelos, será anticalvo, mas será puro. Mas se em sua calva traseira
ou dianteira brotar uma mancha branca ou branco avermelhada, é lepra que brotou em sua calva. Em tal caso, o sacerdote o examinará e, ao notar a mancha branca ou branco vermelho sobre a calva traseira ou dianteira, com aparência de lepra na pele de sua carne, declará-lo-á, impuro. A enfermidade o afetou na cabeça. E quanto ao homem leproso, em que estará sua chaga, as suas vestes serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e tapará a sua boca à altura do bigode e apregoará também, que é impuro, quer dizer. Então até o 44 está dizendo quando a enfermidade afeta toda a cabeça. E aqui nesse texto nós lemos uma lepra que pode ser confundida e está tratando exatamente dessa calvície. E além da calvície, ainda porventura daria ali uma lepra. Então, quando nós também vimos no capítulo 21, aqui de Levítico mesmo, capítulo 21, vamos ler, que é Bíblia, nós temos que ter Bíblia. A Bíblia, ela é que vai nos endireitar nossos caminhos e ampliar nossa mente para entender aqui. 21, verso 5, diz assim, os sacerdotes não farão calva em sua cabeça, nem cortarão as pontas da barba, nem deverão fazer incisões na sua carne. Então, porque é símbolo do cativeiro, Em Miqueias, em Miqueias, no capítulo 1 e no verso 16, não vou ler todos os textos, senão nós vamos perder tempo aqui, vai ficar muito extensivo, mas aqui no livro de Miqueias, nós temos aqui um texto falando acerca dessa situação, onde é abrangente até, para que a gente possa compreender. Miqueias 1, Miqueias, é muito importante isso para o seu conhecimento, você entender. Verso 16 diz assim: arranca o teu cabelo e faze calva pelos filhos da tua luxúria, alarga a tua calva como a do abutre, porque foram levados de ti para o cativeiro. Agora, nós temos uma compreensão do que o texto está dizendo acerca do quipá. Então, somente lá em Miqueias, somente aqui em Miqueias, por isso que eu fiz questão e menção de ler esses textos, somente Miqueias vai mostrar que a calvície era o símbolo do cativeiro de Judá em Babilônia, somente aqui em Miqueias, contrariando essa tradição aqui, contrariando a tradição que os rabinos colocaram de que o quipá pode-se fazer uso por causa de tradição X, tradição Y, tradição A, tradição B. Paulo agora vai contrariar isso, porque agora Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios 11, 5 ao 6, que é desonroso ao homem orar de cabeça coberta. Por quê? Porque o homem que ora de cabeça coberta, ele está declarando que ele está em desonra, porque ele está em pecado, então ele está cobrindo a marca do pecado do cativeiro, que é a calvície. Interessante, né? Então, por isso é que nós temos essa situação e essa percepção aqui, porque a calvície era um defeito que interferia na beleza da pessoa, e por isso entre povos de antiguidade, depois do cativeiro babilônico, foi associada como vergonha, luto, aflição e juízo que Deus tirou de sobre outras primitivas nações e lançou sobre Judá. Isso está em Isaías 3:24, 15:2, Jeremias 47. Nós vamos ler todos esses textos lá, e lá em Miqueias 1:16 fala que a calvície proveniente do cativeiro, claro, está dizendo. Então, nem menino nem mulher tem calva, só os homens. Mas a imposição é tradicional, né? A imposição agora ela se tornou tradicional. Mas para você aí que gosta de pôr um quipá,
que gosta aí de fazer uso dessa indumentária judaica, estuda mais um pouco, procura saber mais um pouco da origem daquilo que você está fazendo, porque você está contrariando a vontade de Deus, que não é te desonrar, e que não é se fazer desonroso, mas estar debaixo de uma honra. Então Paulo ele escreve categoricamente, isso é basicamente, eu estou falando basicamente, Paulo então vai contrariar isso dizendo que aquele que ora com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, né? Olha que texto. Então é isso, que Deus possa vos esclarecer de forma melhor e que você possa entender de uma forma bem mais abrangente, porque isso é pertinente acerca do uso do kippah. Deus te abençoe e que o poder do Espírito Santo possa iluminar a vossa mente, que o poder do Espírito Santo possa fazer você crescer em graça, em conhecimento. Apóstolo Wagner Miranda, com a Escola Teológica do Reino, com o Ministério da Última Hora, a Igreja de Deus de Israel. Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe.